Olá pessoal, dando continuidade ao nosso módulo 4, utilização de ferramentas adequadas. Nós vamos para a nossa aula número 2, que trata de uma ferramenta que eu julgo também muito importante para um refrigerista, tá? Que é o decapador, ou desencapador, descascador de cabos elétricos, tá? Cabos elétricos. Então nós utilizamos muito o cabo elétrico, tanto para a interligação entre as máquinas, a evaporadora, a unidade interna, e a condensadora, a unidade externa, assim como para levar a tensão elétrica, né? Ou tem aparelhos que ligam, chega a energia da rua, né? Vamos falar assim, na evaporadora, e tem outros aparelhos que chega a energia para a condensadora, né? E aí essa ferramenta é fundamental, prefiro chamar de decapador, é fundamental durante o nosso serviço, tá? Nos dá segurança, nos dá praticidade. Então vamos ver como ela se usa em campo. Bem, então dando prosseguimento ao nosso vídeo sobre a videoaula número 2, falando sobre decapador, né? Vou pegar, mas aqui nós temos mais do que deveríamos, né? Não só os decapadores, né? Nós temos também um alicate de eletricista, nós temos algumas caixas aqui e cabos elétricos, né? Agora, nós temos aqui um alicate. Ah, mas não é um alicate comum, já falei para vocês, é um alicate de eletricista, né? Ele possui um entalhe, possui aqui um entalhe, né? Um ressalto, e que que será muito utilizado na fase de eletricidade, né? Noções de eletricidade básica. Vocês verão na prática aí como é utilizado esse alicate de eletricista, tá? Nós temos aqui dois decapadores, são basicamente do mesmo tipo, de fabricantes diferentes. Então por isso que tem uma cor vermelha, que é um pouco mais antigo, e um na cor amarela, tá? E os dois ainda cumprindo a finalidade, tá certo? Antes de começar aqui a falar sobre decapador, a nossa profissão de refrigerista, a todo momento nós estamos mexendo, né? Já a pH, ela tem esse diferencial, nós fazemos a ligação elétrica da rua passando pelo relógio, é claro, né? Já puxando do relógio da casa, do apartamento, seja o que for, nós fazemos até a conversão de 220 para 127 e também a conversão de 127 para 220 volts, né? Depende do aparelho do cliente, né? Então, antes de qualquer trabalho, seja com o alicate de eletricista, seja com os decapadores, nós precisamos desligar a corrente elétrica, né? Temos visto aí, não é raro de acontecer, problemas de falta de conhecimento, e a falta de conhecimento mata, tá? No caso aqui, a parte elétrica. Então, dependendo da eletricidade, a pessoa pode morrer com 127 volts. Depende também da pessoa, né? O que ela suporta. Um é diferente do outro. O 220, que é um pouco maior, para uns pode ser maior, para outros talvez tolerante. Então vai depender de cada pessoa, mas nós não podemos pagar para ver, né? Então, antes de utilizar qualquer ferramenta que vá mexer com parte elétrica, por favor, cortemos a energia da casa. Então, com educação, solicite ao dono da casa: meu senhor, minha senhora, nós precisamos nesse momento desligar
o disjuntor do ambiente tal. Ou então, se for o caso, também desligar até o disjuntor principal que chega a correntes da rua, tá? Para que a gente possa fazer uma instalação elétrica com segurança, utilizando o nosso material com segurança. Eu estou utilizando aqui uma luva interessante. Ela é toda emborrachada desse lado. É onde eu vou pegar. Olha os cabos do decapador. Olha o cabo do alicate. Mas há ferro. Então, ó, há ferro, metal, né? Então, dependendo da eletricidade, isso aqui não vai segurar, não. Tá? Então, já vi profissionais se machucando utilizando, por exemplo, ferramental nesse tipo aqui, mesmo estando com luva, próximo de cercas elétricas, por exemplo, né? E acabando puxando uma carga dessa carga elétrica e vindo a sofrer consequências, às vezes graves, tá bom? Então, primeira coisa é cortar a energia. Então, vamos lá. Então, antes de ter o decapador, a gente só tinha o alicate, né? Então, o alicate depois virou o alicate de eletricista. E para que serve o alicate para nós aqui com um cabo, né? Então, e por que o alicate está aqui? Porque o alicate ele é a base para eu desencapar ou decapar, descascar o nosso cabo, né? E o tamanho que for necessário dessa parte aqui de plástico ou de borracha, é, deixar exposta para ligar uma tomada, para ligar um terminal pré-isolado, né? Fazer emendas, seja o que for, tá certo? Então, eu coloco aqui quanto eu quero desencapar, tá? Dou uma leve apertada, dou uma volta aqui no dedo, ó, e puxo. Aqui, ó. Depois é só dar um acabamento aqui, para os fios não ficarem todos para cada lado, né? E tá feito aqui, ó. Tá em condições para colocar aqui um terminal pré-isolado ou colocar numa tomada, uma tomada macho, uma tomada fêmea. Então vamos ver em acessórios, né? Todo esse material, tá? Mas aqui foi um tipo de, é, descascar ou desencapar uma parte. Ah, mas eu quero, então vou cortar aqui. Cortei. Olha só como o corte é bom, né? Mas eu quero fazer uma junção, uma emenda. Então eu preciso cortar um pedaço maior, né? Mesma coisa, ó, coloco maior e venho puxando. Ó. O interessante, agora aqui, ó, olha só, não sei se vai dar para ver, mas aqui sobrou um fio, ó, sobrou um fio do cabo. Tá? Então isso aqui não é bom. Se aqui não sei aqui ao certo, se nesse cabo de 2,5 eu preciso ter aqui, vamos dizer, 30 fios de cobre, então eu já tenho uma eficácia nesse cabo de 99%, né? Vamos botar aí, né? Ou vou chutar 90%, porque um fio já foi embora, né? Mas eu estou numa medida aqui ideal para fazer a nossa emenda, né? A emenda não é motivo do nosso vídeo agora, mas eu estou aqui só fazendo, aqui arrumando os fios, para não ficar tudo desembaraçado, tá? Então aqui, ó. Então dessa maneira aqui, não tem jeito. Tem gente que usa furadeira, um dispositivo aqui para enrolar os fios, mas eu enrolo na mão mesmo. Então dessa maneira aqui, está numa situação ideal para se fazer uma emenda, tá certo? E aí, vamos cortar esse pedaço.
Aí tem gente que não tem essa facilidade aqui, ó. Então esse macete que eu tenho aqui de colocar assim e fazer, ó. Então o tamanho que eu quiser, eu corto. Eu faço essa volta, tá? Vou cortar aqui, ó. Então tem que ter assim, e se a pessoa não tem o jeito de trabalhar com alicate, é que eu falei no módulo 1, tem que ter pendor para trabalhar, tudo bem, mas dependendo, é, com um treinamento, a pessoa, eu não sei nada de ferramenta, então eu não posso aprender a profissão do refrigerista. Não, pelo contrário. Talvez começando do zero até sem vício algum, fica até melhor, tá? Então, é treinar. Se eu não tenho intimidade, vou treinar, tá? Eu tenho funcionários que preferem utilizar o alicate de eletricista. Eu tenho funcionários que preferem utilizar o decapador, tá? Eu acho que o decapador ele ganha no tempo. Eu não preciso ficar aí dando volta no dedo, fazendo continha. Então, vamos ver, por exemplo, um outro, vou citar aqui, ó, vamos dizer que esse cabo aqui, ele esteja vindo da caixa de força e vai para a casa, né? E eu vou fazer uma puxada de tensão aqui, tá? Vou fazer uma puxada de tensão aqui. Então, nesse momento aqui é delicado, ó, porque eu tenho que expor essa parte aqui. Como é que eu vou fazer? Se ele tiver muito esticado, fica ruim, ó. A tendência é eu quebrar, ó. Eu quero fazer isso, ó. Quero fazer isso. Mas a tendência será eu partir o fio, tá? Então essa é a situação pior. Eu já faço uma emenda aqui, quer dizer, já houve um dano, aqui não houve, mas pode ser que haja um dano na fiação do cliente. Então, há clientes e clientes, né? Então nós precisamos entender aí a parte do cliente também, né? Nós não gostaríamos de ter um cabeamento, né, elétrico danificado, né? Então, para isso, também que o nosso decapador ele é muito bom. Então, vou fazer o seguinte, vamos deixar um pouco o alicate aqui de lado, tá? Então, vamos pegar aqui um decapador. Vamos pegar esse amarelo aqui, tá? Então, ó, o decapador, ele além de ter essa parte aqui que ele vai morder, ó, parece até assim, eu falo patas de caranguejo, né? Parece duas patinhas de caranguejo ali, ó, a boquinha, né, do caranguejo. Aqui vai passar o cabo, tá ok? Depende pode ser um cabo PP também, tá? E tem aqui, que eu mandei tirar dos dois, que estava atrapalhando, tá? Um medidor. Mas eu prefiro que o próprio refrigerista ele faça essa medição visual aqui de quanto ele quer desencapar o seu cabo, tá? E esse botão aqui, você apertando no sentido, né, horário, ele vai melhorando o meu torque, aqui a minha pegada dessa boquinha, né, vamos dizer assim, de caranguejo, tá bom? Para que haja, por exemplo, se for um cabo aqui de 6 milímetros mais grosso, eu vou ter que afrouxar um pouco esse meu ajuste, né, manual. E ele tem aqui não dá para ver, mas tem uma setinha e diz mais ou menos, tá? Então eu apertei aqui porque normalmente a gente trabalha entre 4, 1,5, 2,5, então é o necessário aí para que a gente possa fazer a nossa instalação com tranquilidade, tá? Como eu falei ali do nosso alicate, que tem um ressalto, olha só, esse aqui, além de ter um ressalto aqui, ele tem ainda umas bolinhas coloridas, ó, e ainda tem aqui várias reentrâncias aqui, ó. Olha só, e elas vão se casando, tá?
Mas para que isso? Olha só, vamos citar um exemplo aqui, ó. Vou pegar como se fosse um cabo paralelo, aqui, ó. Como se fosse aqui um cabo paralelo. Eu vou fazer uma demonstração aqui, ó. Se eu tiver que fazer uma emenda aqui, colocar um grampear alguma coisa aqui, olha só. Ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Tá? Ou então se encaixa aqui, se eu tiver que fazer aqui também, ó. Tá certo? Ah, mas por que tem o colorido aqui? É para melhor visualização, tá bom? De 2 cabos, de um cabo. E os outros aqui é para o tipo de terminal pré-isolado que eu vou trabalhar, tá? Então, aqui basicamente é para utilizar com terminais pré-isolados. Vamos mostrar aqui. E essa parte aqui, ó, ela também corta. E corta bem, ó. Olha lá. Corta muito bem. Tá bom? Então tá. Então como é que eu faço? Eu coloco aqui, ó. Tá? Coloco aqui e vou medir por esse início aqui, ó. Dessa segunda boquinha aqui, vamos dizer assim, né? Ou da segunda patinha, vamos dizer assim. E eu vou pegar um tanto que eu quero. Olha só a praticidade. Não enrolei, e questão de segundos, né? E depois, ó, faço um acabamento. A primeira que eu fiz, vamos aqui, olha aqui, ó. A primeira que eu fiz aqui, ó. Tá certo? Agora a gente dá para notar até que os fios dentro do cabo elétrico eles estão íntegros, ó. Estão num tamanho certo. Esse aqui, ó, se nós formos comparar, ó, ele foi meio beliscado. Esse aqui foi meio beliscado pelo alicate de eletricista. Aqui não, ó. Houve um corte perfeito, tá? Aqui houve um corte perfeito. Ah, foi coincidência? Vamos fazer de novo? Vamos cortar aqui, ó. Aqui, ó. Todos eles são assim, tá? Então, cortei. Olha lá. Esse lado direito eu vou medir quanto eu quero, tá? Se eu quiser aqui uns 10 centímetros, ó. 10 centímetros. Então, é dessa ponta inicial dessa segunda aqui para lá. 10 centímetros, ó. E venho puxando, ó. Venho puxando. Olha que legal. E, vamos dizer, eu mantive, em termos de integridade da condução elétrica desse cabo elétrico, ó, todos os fios que o fabricante desse cabo elétrico determinou que eram o suficiente para a tensão elétrica passar. Olha só que interessante, tá? Vamos fazer de novo? Então assim, PH, qual o melhor então, o alicate ou o decapador? Eu sinceramente, o alicate é muito bom para certos momentos, o decapador também é ótimo, tá? Agora, eu acho que o decapador, ele me adiantou muito o trabalho, tá? Então, de novo, ó. Eu quero 10 centímetros, tá? E, ó, puxei. Olha que legal, tá? Então, eu fiquei... E depois, ó, eu faço aquele acabamento que eu falei. Para fazer uma união, né? Nós vamos aprender como é que se faz uma emenda perfeita, tá? Que não precisa usar solda, mas nós temos utilizado até um outro tipo de material. Praticamente nós não temos mais utilizado a fita isolante, porque estamos utilizando um outro tipo de conector, tá? Bem eficiente, usando uma guilhotina, tá? Mas nós vamos mostrar isso aí, tá certo? Vamos utilizar o outro? Vamos. Então aqui, ó. Vamos cortar. Mesma coisa, ó. Esse foi o primeiro. Aí tá mais ceguinho. Aí, cortou. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Não sei se está dando para ver aqui. Vou apontar bem no meio.
Ele não cortou agora aqui, ó, porque aqui bem no meio tem uma falha. Essa falha foi provocada por causa de um curto. Agora, sabe por quê? Porque uma falta de atenção de um funcionário que não está mais conosco. Nós tínhamos um fio duplo, ó, tá? Quando nós fomos trabalhar com um fio duplo, dessa maneira, que é um colado no outro, nós precisamos separar primeiro para cortar, tá? Ou então corta um primeiro, depois corta o outro. O que o funcionário fez? Dessa maneira aqui, ó, ele foi cortar os dois cabos juntos. Conclusão, deu um curto com a fase e o neutro. Agora a pancada foi tão forte que produziu esse entalhe, ó, e até demonstrei agora que está dificultando o corte desse decapador, tá? Agora, vamos fazer aqui, ó. Então a mesma coisa, ó, em segundos, ó, eu fiz, né? Vou cortar com esse aqui, com um alicate de eletricista, né? Então eu quero de novo, ó, meço, ó, meço quanto eu quero e tiro, olha lá, é um pedaço íntegro, tá? Sai sem danificar nenhum fio aqui do cabeamento, tá? Nenhum. Ah, mas então vamos cortar. Vou cortar aqui de novo com esse aqui. Opa, agora foi um corte bonito, né? Vamos pegar agora aqui os 10 centímetros. Então, ó, esse aqui, sempre a perna da direita, que vai me dar os 10 centímetros, ó. E eu puxo. Tá aqui, ó. Feito de novo, ó. Então aqui todos os fios do nosso cabo estão íntegros, tá? Então eu vou trabalhar com a eficiência máxima desse cabo, tá bom? Isso aqui que interessa, tá? Talvez na hora que eu tire ali, eu tô acostumado, mas vamos voltar aqui para o alicate eletricista, ó. Quando eu faço aqui os 10 centímetros, ó, faço a volta aqui e dou uma mordida, olha aqui, ó. Essa mordida aqui, talvez eu já tenha danificado algum, ó, e quando eu puxo aqui também, ó, eu posso cortar, tendo em vista a potência do alicate de eletricista, pode ser que eu arrebente. No caso aqui, como eu já tenho uma certa prática, então, ó, todos os fios estão íntegros. Vocês viram no início que um fio foi embora, né? Isso vai influenciar na máquina? Vai. Isso pode superaquecer o cabeamento, provocar um incêndio. Então, devemos evitar emendas, mas se tivermos que fazê-las, então que as façamos com eficiência, tá bom? Então vamos cortar aqui de novo. Vou cortar com esse. Cortei, tá? Agora, isso aqui foi com um cabo de 2,5. Será que é a mesma coisa com um cabo de 1,5? Então vamos tirar aqui um cabo de 1,5 qualquer. Tá? Vou pegar o verde ali que eu já utilizei em outra videoaula, para não ficar marcado ali o cabo verde. Pode ser qualquer um. Vamos pegar esse amarelo aqui. Esse aqui é de 1,5, tá? Então esse aqui é de 1,5. Então a mesma coisa eu faço. Vou colocar numa tomada. Então eu faço o cálculo aqui, ó. Dou minha volta, faço pressão no alicate, olha só. Aqui já o material é diferente, ó. Já houve uma certa dificuldade, mas ó, foi feito e está íntegro, tá?
mas o material já não é tão macio, o plástico aqui, a borracha, não é tão macio como o de 2,5, tá? Já houve uma certa resistência. Vamos fazer os 10 centímetros, vamos cortar. Então, façamos os 10 centímetros. Então, ó, macete do dedo, enrolei e vou tirar, ó. Mas preciso fazer uma certa força. Tudo bem, o refrigerista precisa ter força no braço, tanto o homem como a mulher, né? Mas, se tem ferramenta para me auxiliar, para que eu vou fazer dessa maneira? Então tá aqui, ó, tá? Então feito com alicate de eletricista. Então o alicate de eletricista também eu também posso chamar como um decapador. Não é isso aí? Então é um tipo de decapador. Vamos utilizar agora o amarelo aqui. Então a segunda perna aqui, vamos dizer assim, faço a medição, ó, e tiro. Ó, perfeito. Eu acho assim, é sem trabalho, tá? E vamos cortar. Cortei, vamos fazer os 10 centímetros. Olha só. Agora, ó, por dentro ele está bem preso. Então tem que puxar com força para ele sair. Agora, ó, sai íntegro, tá? Então, íntegro, sem danificar um fio de cobre, tá? Ah, por que PH? Por que é de cobre mesmo? Porque o cobre é um excelente condutor de energia elétrica, né? Então, feito com amarelo, vamos ver se o vermelho também faz. Então, vamos fazer aqui para uma tomada, colocar numa tomada macho, uma tomada fêmea. Tiro aqui a minha conta aqui, ó. E vou sem cortar, já vou fazer o de 10. E puxo. Olha lá. Também, ó, botei até um pouco mais aí, ó. Mas continua íntegro a quantidade de fios existentes aqui no cabo elétrico, tá? Então tá. Agora aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aí eu trouxe para vocês aqui uma caixa. Identifiquem suas caixas, tá? Coloquem suas iniciais. E nós temos aqui, ó, vários tipos de terminais elétricos, tá? Nós temos aqui padrão forquilha, por exemplo, a Samsung, a LG e outras. E verifiquem nos manuais, elas só admitem para fins de garantia, se for o padrão forquilha, tá? Ou então tem outros que o padrão de um pino só, pode ser esse tipo de pino mais fino, ou então o padrão tubular, tá? Padrão tubular. Ah, mas por que tem vermelho e azul? Porque eu separo. Eu coloco o azul para interligação entre as máquinas, coloco o vermelho para tensão. Então aqui, ó, o vermelho para tensão, o azul para interligação, tá? Temos aqui um outro tipo que pode aparecer também, ó. Aqui é um macho, tá certo? E temos um outro tipo aqui também, de terminal pré-isolado, que é um padrão fêmea, tá? Ah, e como é que eu utilizo? Então vamos pegar um desse aqui, ó. Vamos pegar um desse aqui. E aí, tanto faz se eu utilizo o... Vamos utilizar aqui um de 2,5. Tanto faz se eu utilizo o meu alicate de eletricista ou então o decapador, tá? Utilizando o de eletricista, eu vou utilizar esse entalhe
que tem aqui dentro, tá? Porque o que eu vou fazer? Ó? Eu vou tirar só um pedacinho. Então tirei aqui só, desencapei, né? Só um pedaço. Aqui, ó. Aí depois eu enrolo, fazendo tipo um acabamento, né? E coloco aqui, ó, no orifício. Ó. Normalmente eu coloco até sair do outro lado. Isso aqui nós vamos ver detalhes na parte de eletricidade. Mas nós já estamos apresentando aqui as possibilidades que o alicate de eletricista me dá e os decapadores também. Tá? Então eu coloco aqui no meio, ó, venho com esse entalhe. Vamos ver se vocês conseguem ver o entalhe com perfeição aqui. Ó. Tá? E aí eu aperto embaixo e em cima. E ó, tá feita a minha clipagem. Tá? Está clipado ou clipado. Então, ó, daqui não sai. Tá? Daqui não sai. Vamos fazer agora com usar um vermelho. Vamos fazer a mesma coisa agora com o nosso decapador. Então vou tirar só um pedaço. Aqui, ó, tirei. Tá? Só um pedaço. Coloco o meu terminal pré-isolado, ó, até sair um pouco a ponta dos fios na parte metálica. Aqui que vai ter a conexão com o aparelho, tá? Dando para ver aqui, ó, tá? E vou verificar aqui, ó, a parte aqui do nosso decapador, onde tem uma ponta aqui, ó, que esmaga, tá? Então, eu vou verificar aqui, ó, qual é a melhor situação, tá? Então, esse aqui, ó, é a melhor situação. E aperto. Faço em cima, faço embaixo. Posso fazer com o outro também aqui, ó, só para tirar a dúvida. Aperto e mesma coisa, ó, não sai, tá? É claro, se fizer uma força gigantesca vai sair. Olha só o tipo de clipagem que fez. Aqui, ó, dá para ver, ó, uma com um tipo de outra com outro tipo, tá? E aqui do alicate de eletricista. Tá, e isso aqui vale para os dois tipos de decapador e vale também para o alicate de eletricista. Então fizemos aqui, ó, a instalação de dois terminais pré-isolados, tá? Pré-isolado porque tem esse isolamento aqui, tá certo? Então, além de decapar ou desencapar ou descascar, eles ainda fazem a clipagem, né? Então, olha só, eu vou subir com duas ferramentas, uma escada longa, ou então ficar numa marquise alta, vou estar trabalhando num andar alto e vou levar duas ferramentas, sendo que eu levando uma só eu resolvo, ou levando uma só eu resolvo. Então, qual é a que me dá maior praticidade? Então, cabe ao eletricista verificar isso aí. Agora, eu como dono da empresa, e você como um refrigerista solo também, verificar, vá na loja, peça para verificar se você se adapta. Normalmente nessas lojas aí de ferramenta, nós temos ferramentas para experimentar, tá? Verifica se você se adapta a esse tipo de máquina, de ferramenta. Ou então se você se adapta melhor
ao alicate de eletricista, tá? Mas vamos fazer aqui outro teste. Vamos pegar uma outra caixa aqui, ó. Esse conjunto de caixa que nós vamos ver instruções, ó, em videoaulas mais para frente, como é que eu faço a divisão. Então aqui, ó, nós temos até que repor essa parte aqui. Esse é o que eu falei, ó. Esse padrão de, vamos botar, de encaixe, né, de conexão, de conector. Esse modelo de conector, ele é para cabos de 4 e de 6 milímetros, ó. E possui essa guilhotina aqui na frente, ó. Então como é que funciona? Eu coloco, vamos fazer aqui com um azul e um amarelo, para ver melhor. Eu falei que praticamente nós não estamos mais utilizando para fazer a união, né? A emenda de fita isolante. Olha só. Então eu passo por um, ó, passo pelo outro. Tá? E essa parte que veio para fora não deve ficar. Ou coloca e depois corta, tá? Para não ter risco de haver um choque, tá? Ou então, ó, já corta no tamanho certo que eles fiquem por dentro, tá certo? Pode ser que eu faça uma emenda assim, ou pode ser que eu faça uma emenda assim, ó. Também é a mesma coisa, ó, os dois orifícios aqui, ó. Eu preciso ultrapassar aqui a guilhotina, desde que eles não saiam lá do outro lado, e eu faço agora o quê? Tanto de um jeito como do outro, ó, sem aparecer, ó. Tá o azul e o amarelo aqui, ó. Vou empurrar para não aparecer, tá? Aí eu pego o alicate, ó, e vou apertar aqui até estrangular, tá? Apertei aqui, o que eu faço? Vamos pegar um outro aqui. Vamos tirar uma guilhotina desse. Aqui, ó. Então a guilhotina está apertada. Depois, ó, eu com a mão venho e fecho. Então, os cabos estarão bem unidos. Ou dessa maneira, ó, sem aparecer. Tá? Sem aparecer. Ou então unidos desta maneira aqui, ó. Por um lado só. Sem aparecer. Opa! Mas aí vocês vão me perguntar assim, mas PH, e aí onde é que utilizou o decapador? Aí que tá. Não precisei utilizar decapador nenhum. Não precisei utilizar alicate nenhum. Então, dependendo da situação, e aqui, ó. Esse outro azul aqui, ó, é a mesma coisa. Eu tenho até mais, porque eu estou utilizando agora esse aqui. E estou deixando o outro para acabar. Tá? Então, esse aqui é para 1,5 e 2,5, tá certo? Então, se eu vou utilizar esse tipo de... Vamos botar aqui o de 2,5. Se eu for utilizar esse tipo aqui de união, olha aqui, ó. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, que isso aqui está bem novo. Eu estou botando na parte do 1,5. Aqui, ó. Se eu for utilizar esse tipo de conector, eu não preciso usar o meu decapador, porque ele vai fazer a união quando essa guilhotina aqui, ó, essa de guilhotina que é de metal, ela entrar aqui no meu cabo e fizer a união dos dois, ó. Ou assim, ou assim. Então, dependendo do planejamento, né, talvez eu não precise nem levar
tendo em vista o trabalho que eu for realizar, eu não preciso nem levar fita isolante, não preciso levar o alicate de eletricista, não preciso levar o decapador. Então, é um avanço, é menos peso, é menos material no meu cinto, né? E vamos falar sobre aquela situação da emenda. Então, se eu fiz uma emenda aqui, preciso fazer uma emenda aqui, Então, como eu falei aqui, abri aqui, tá? Então, preciso fazer uma emenda de um cabo aqui. Eu não vou precisar fazer isso, tá? Então, o que eu faço? Eu pego um desses conectores. Eu prefiro até pegar o amarelo, tá? Quando é para fazer esse tipo de... Vamos dizer que estejam passando dois cabos assim, um 127, outro 127, ou então um 127, outro é neutro, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos cortar até esse aqui, Vamos cortar esse. Pra vocês entenderem melhor. Aqui, Me desculpem a cachorrada, mas aqui é a área da oficina e também a minha oficina possui cães, tá? Então, nós gostamos e também para nossa segurança. Bem, então tá passando aqui, Tá passando aqui o cabeamento, tá? E eu preciso fazer uma puxada de cada uma das pernas aqui para o aparelho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha conexão, vou aqui, coloco dessa maneira aqui. Vamos figurar que seja esse cabo aqui seja de 2,5 também, Conectei aqui, apertei com alicate aqui, apertei com alicate a nossa... Vamos fazer aqui um real. Esse aqui tá... Vamos fazer um real aqui, Então eu coloquei aqui, meu primeiro cabo, coloquei aqui o meu segundo cabo, tá? E aí vou apertar agora aqui a minha guilhotina. Opa, caiu aqui vai acontecer isso em campo. Então, vou aqui apertar a minha guilhotina. Até o final. Até o final, olha só. Então, esse cabo branco é o que está vindo da rua, vamos dizer assim. E eu vou ligar a máquina, né? Então depois aqui, com a mão, fechei, tá feito. Quer dizer, utilizei somente o alicate para apertar a guilhotina. Mas eu fiz errado. Tem como recuperar? Tem como recuperar. Aqui, abre de novo aqui. Coloca aqui o alicate, lembrando de desligar, né? Vamos desligar a corrente, E aí eu empurro de volta a guilhotina. Vou puxar a guilhotina para que vocês possam vê-la. Vou botar aqui nessa parte aqui, Olha como é a guilhotina, E ela atinge os dois fios, ou melhor, me desculpem, os dois cabos. Olha só, aonde atingiu, Ela cortou, mas ela não danifica os fios dentro do cabo. Ela só amassa, tá? O que ela vai cortar, tá aqui o outro, O que ela vai cortar é a proteção, Tá? Então essa guilhotina não corta a tubulação, quer dizer, não corta o cabeamento, tá? A proteção dos fios de cobre. Quer dizer, melhor dizendo, ela corta a proteção, não corta os fios. Quer dizer, eu vou ter uma conexão segura
sem, deixa eu cortar esse pedaço aqui, uma conexão segura, sem medo de ter vamos dizer assim, um perigo de um curto-circuito, né? Não está tendo um contato direito, tá? E depois, ó, eu pego aqui a minha guilhotina aqui no alicate, ó, e coloco de volta no mesmo buraco, ó, sem colocar totalmente. Tá prontinha para usar novamente, ó. Prontinha para usar. Quer dizer, eu acabei fazendo puxando, né, energia para o meu ar-condicionado, sem precisar que eu fizesse isso aqui, ó, pegando o decapador e fazendo isso, ó, eu teria que pegar, vamos botar aqui um cabo preto aqui, ó. Pegar um cabo preto. Então eu teria que tirar um pedaço maior. Dizer que esse cabo também fosse de 2,5, tá? Aí eu teria que fazer essa emenda aqui, ó. Que não é o ideal, tá? Que não é o ideal. E depois aqui eu passar a fita isolante. Mas eu danifiquei a instalação original, tá? Então, um conector, aí aquele negócio, né? Ah, PH, mas como é que você consegue... quem te deu o macete aí do conector? Vamos ter dicas e macetes de instalação, né? E eu vou dar todos esses macetes também, tá? Então é assim, é a busca do conhecimento. Lembra do módulo 1? Então nós temos que ficar ligados com as novidades do mercado, tá? Ah, e esses terminais pré-isolados, o que eu faço com eles? Jogo fora. Já era. Aqui não pode ter, tem até retorno, mas ele foi, vamos dizer assim, sofreu um estresse inicial, o segundo ele já tende a quebrar, tá? Então, esses aqui, por questão de segurança, nós vamos jogar no lixo, tá? E eu também aqui, por questão de segurança, eu não gosto de ficar nenhuma ponta exposta, tá? Então por isso que eu estou cortando aqui e cada um, né, pedra com pedra, pau com pau. Então, aqui, ó, a tubulação, o cabeamento com tubulação aqui na cabeça, né? Mas o cabeamento aqui de 1,5 com 1,5, tá? E aí vamos separar aqui das outras. Não deixar misturado ali, tá? Organização, né? Então, a organização também faz parte da nossa profissão, aliás, faz parte da nossa vida, né? Sermos organizados. Então tá aqui, ó, separei 1,5 com 1,5, 1,5, 1,5. Ah, um é branco, o outro é preto, o outro é verde. Enfim, isso aqui nós vamos aprender também futuramente, tá? Então essas cores têm uma identificação internacional. E nós também, como bons profissionais, como um futuro refrigerista do sucesso, então, de sucesso, né? Nós precisamos identificar as cores, porque dos cabos nós vamos abrir caixas de força e vamos mexer com eletricidade aí. E se for uma caixa padronizada, nós vamos saber identificar quem é fase, quem é neutro, né? E aí vai, quem é aterramento, tá? Então, pessoal, olha só, o alicate de estriar, então nós descobrimos também o quê? Que ele também é um decapador, tá? Então ele serve como decapador, só que é o decapador mais tradicional. Agora, nós temos no mercado hoje esse aqui, temos mais avançados, temos. Ah, é o caso investir num eletrônico, num elétrico, numa bateria?
Não sei, acho que não, tá? No meu momento agora aqui, eu acho que não. Então, esse aqui e o alicate de eletricista estão suprindo muito bem os nossos serviços, tá bom? Então essa foi a videoaula número 2, falando sobre o alicate decapador, tá certo? Até a próxima videoaula.